do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui mais uma vez reunidos para cultuar o nosso Deus. Eu quero começar aqui já o nosso culto lendo a palavra do Senhor, lá no livro do grande líder Josué, capítulo 24, versículo 14, onde Josué diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece aos vossos olhos mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos outros deuses. Amém, igreja? Esse posicionamento de Josué, ele é muito conhecido. É uma declaração assim que muitos pregadores citam em congresso de família, né? Eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então é um texto muito forte, onde um líder, que não é apenas líder de um povo, mas é líder da sua casa, e é importante nós reconhecermos isso, que ele não apenas liderava fora, ele liderava dentro. Ele era alguém que podia responder pela sua família, ele é alguém que podia responder pela sua esposa, ele era alguém que podia responder pelos seus filhos. Tanto é que ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em outras palavras, Josué estava dizendo assim: nós estamos fechados, eu, minha esposa, nossos filhos, nós caminhamos numa mesma direção. E como é bom quando isso é uma realidade na nossa vida, né, irmãos? Como é bom quando, por exemplo, o irmão Kleber pode chegar e falar: eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque lá a Débora e os meninos estão comigo. Se eu for para a direita, eles vão para a direita; se eu for para a esquerda, eles vão para a esquerda, né? Como é bom quando dentro de um lar existe coesão entre todos que moram juntos e respeitam a autoridade do homem, né? Seja ele na posição de marido, seja ele na posição de pai, ele é respeitado, ele é atendido e as pessoas o seguem, né? Então eu vejo assim, irmãos, existem momentos na vida em que nós temos que nos posicionar, apenas nos posicionarmos, não querer forçar os outros a fazer o que nós estamos fazendo, mas dizer firmemente que nós nos posicionamos dessa maneira, como Josué fez. Então Josué, ele se posicionou diante do povo que ele estava liderando, e é interessante que ele se posicionou com respeito até mesmo aquelas pessoas que poderiam se posicionar contrário a ele, porque ele diz: olha, se vos parece mal servir ao Senhor, fiquem à vontade, vocês podem servir os deuses dos amorreus, dos heteus, dos perizeus, dos deuses dos vossos pais além do rio. É uma escolha de vocês. É importante que a gente saiba se posicionar. Às vezes não é o posicionar-se, mas como a gente se posiciona. Posicionar-se sem tirar a liberdade do outro. Você olha, o posicionamento não é um posicionamento de forçação de barra, não é um posicionamento impositivo, é um posicionamento de liberdade. Para mim, servir a Deus é um ato de liberdade. Ninguém me força a servir a Deus. Eu sirvo ao Senhor porque eu quero. Eu sirvo ao Senhor porque eu sei no meu íntimo que a melhor coisa que eu posso fazer nessa vida é servir ao Senhor, né? Eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Então, se você tem esse entendimento e quer servir a Deus comigo, amém. Mas se você não quer servir a Deus comigo, amém também. Às vezes nós temos que nos posicionar respeitando e entendendo que podem existir posicionamentos contrários ao nosso, e isso não pode nos impedir de continuar nos posicionando no Senhor. Temos que nos posicionar em Deus diante de uma multidão de pessoas que muitas vezes está caminhando numa direção errada, e se alguém não se posicionar, vai continuar caminhando numa direção errada. Tem uma frase que diz que quem cala, consente. Quem cala, consente. E quem se posiciona, influencia. Quem cala, consente com quem está errado, com quem está andando errado, com quem está se posicionando errado. Mas quem se posiciona, influencia aqueles que precisam repensar a sua posição.
Então hoje, como igreja, nós temos que nos posicionar, irmãos. E parece que a cada dia o mundo está trabalhando para tirar de nós a disposição ou a coragem de nos posicionarmos, principalmente em questões relacionadas a temas polêmicos. Vocês já ouviram um vídeo do pastor Cláudio Duarte, ele dizendo que ele esteve com um ministro, não sei que ministro, político, e ele disse: gente, a igreja está para começar o melhor momento dela. A hora que ele falou isso, eu falei: puxa, tem notícia boa, né? Ele falou assim: o melhor momento da igreja vai começar, porque a igreja vai começar a ser perseguida, de verdade, né? E aí nós vamos ver quem é quem. Aí vai se ver quem está com Deus, quem não está com Deus, quem está firme na fé, quem não está firme na fé. Então é na perseguição que muitas vezes o nosso coração vai se posicionar onde a nossa fé está firmada. Se a sua fé está firmada no Senhor Jesus, venha o que vier, venha o problema que vier, venha a perseguição que vier, você vai se posicionar em Cristo. Você vai estar firmado em Cristo. Venha a opressão que vier, você não vai dar as costas para o Senhor. Mas se a sua fé não está firmada no Senhor de verdade, é apenas da boca para fora, vai chegar a perseguição e você vai renunciar à sua posição de crente, renunciar à sua posição de cristão. Irmãos, eu vejo assim que nós vivemos num país de regime democrático, como muitos países aqui da América do Sul, e a gente se acostumou com uma liberdade onde a gente não é tolhido de nada. E aí quando a gente começa a ser tolhido, a gente começa a sentir isso de uma maneira muito forte. Mas quando você vê a história de missionários que pregam o Evangelho em países onde a repressão é grande, onde pregar o Evangelho é você correr o risco de vida todos os dias, e eles correm esse risco, e muitas vezes eles pagam o preço de ser presos, de serem torturados e até mesmo de enfrentar a morte. Eu vejo como nós que estamos aqui nos acovardamos com muita facilidade. A gente, com muita facilidade, a gente abre mão do nosso relacionamento com Deus. Quando a gente é pressionado, quando a gente corre o risco de perder algo importante ou até mesmo a nossa liberdade. Eu fico pensando naquelas pessoas que foram presas no 8 de janeiro, que a mídia divulga como um ato golpista, que eu não vejo nada de golpista. Quantas pessoas inocentes foram iludidas, enganadas e foram presas, e até ontem a gente estava conversando um pouco sobre isso, a pressão psicológica que elas passaram durante todo aquele tempo, talvez para elas abandonarem posicionamentos políticos e posicionamentos até de fé. Como que ficou a mente dessas pessoas depois de passarem um confinamento, de perderem a sua liberdade e ficarem ali presas naquele ginásio durante um bom tempo, vendo gente morrer, vendo gente ficar doente, ficando doente? Então, irmãos, isso é um exercício para quem quer chegar no céu. Nós precisamos estar preparados, para enfrentar o que for necessário ser enfrentado, para dizer que nós somos de Jesus. E eu vejo, irmãos, que está caminhando a passos largos, as coisas estão acontecendo de uma maneira muito rápida, e eu vejo que já está se montando toda uma estratégia para se chegar na igreja. Devagarzinho eles vão aprovando leis que vão, vamos dizer assim, autorizando situações que ferem os princípios da fé, que ferem os princípios cristãos, e daqui a pouco eles vão aumentando isso, eles vão aumentando até chegar um momento em que eles vão começar a reprimir com mais força, aqueles que servem ao Senhor. Mas o Senhor Jesus diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei no céu diante do meu Pai e dos seus anjos. Mas aquele que me negar aqui na terra diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai e dos seus anjos. Então eu quero perguntar para você aqui nessa noite: você quer ser confessado no céu?
Então não tenha medo de se posicionar, tenha medo de se corromper por não se posicionar. Vou repetir: não tenha medo de se posicionar, mas tenha medo de se corromper, de se acovardar por não ter coragem de se posicionar. Então nós precisamos fazer como Josué. Vocês querem servir? Sirvam quem vocês quiserem servir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa somos de Jesus. Eu e a minha casa cremos na palavra e não vamos abrir mão da palavra de Deus na nossa vida. Amém, igreja? Vamos ficar em pé nesse momento. Louvado seja o nome de Jesus. Oremos. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer por estarmos aqui nesta noite. Já tivemos uma primeira reflexão na tua palavra, mas ainda seremos ministrados nessa noite, meu Pai, através do teu servo, ó Deus, irmão Kleber, que estará sendo o pregador desta noite. Toma nas tuas mãos a vida do teu servo, dá ele toda a capacidade para ele ser usado por ti nessa noite, ó Deus, para edificar as nossas vidas. E agora, Pai, nós queremos louvá-lo, nós queremos entronizá-lo, nós queremos engrandecê-lo em nossas vidas com cânticos espirituais. Ah, Deus, salmodiando e cantando com alegria ao Senhor. Ó Deus, declarando que o Senhor é Deus, que o Senhor é exaltado sobre tudo e sobre todos. Nós te louvamos, nós te exaltamos neste lugar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.